dos gargalos à industrialização no Brasil. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco aqui é o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, o professor Mauro Borges Lemos. Participa da entrevista o jornalista Beto Almeida. Beto, dá continuidade aí. Doutor Mauro, vamos falar um pouco sobre a balança comercial. Em 2011, segundo os dados oficiais, o comércio exterior dos bens típicos da indústria de transformação foi deficitário, em algo em torno de 48,7 bilhões de dólares, ou seja, 40,2% superior ao déficit registrado em 2010, cresceu, que foi, naquela época, 34,8 bilhões. O Brasil está se transformando num mero exportador de matérias-primas e de produtos primários? Bom, primeiro, ele não está se transformando num mero exportador de bens primários. Não estamos regredindo por uma economia primária exportadora. Eu considero que essa avaliação ela é extremamente precipitada. Quer dizer, hoje, tem um aspecto importante desta história aí, que é a nossa grande vantagem em relação às outras economias concorrentes do ponto de vista dos nossos recursos naturais, tanto de commodities agrícolas quanto de commodities minerais. Esse é um trunfo que o Brasil tem e não, vamos dizer, um defeito. Quer dizer. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, quer dizer, nós continuamos tendo uma participação no mercado mundial de bens manufaturados relativamente grande. Quer dizer, o Brasil ele continua tendo uma inserção internacional de bens manufaturados significativa, e a explicação para essa mudança do déficit de 2010 para 2011, ela se dá basicamente em função da diferença de taxa de crescimento da economia brasileira em relação à economia mundial. Quer dizer, o Brasil cresceu, né, nesse período aí muito mais do que a economia mundial, enquanto a economia dos países centrais estava entrando em crise, nós continuávamos num ritmo de crescimento bastante considerável. Quer dizer, 2011 nós devemos fechar aí com um crescimento do PIB em torno de 3%, né? Que é Isso diante de um mundo recessivo. De um mundo recessivo. Então, é uma situação, na verdade, privilegiada. Então, você crescendo e o mundo entrando em recessão, quer dizer, nós continuamos, nesse sentido, com um ritmo de compras do exterior bastante elevado e, evidentemente, o exterior diminuiu as suas compras do país, dado a situação de estagnação das economias centrais. Então, a explicação específica desse crescimento do déficit comercial se deve a esse fato e não à perda de mercados da indústria manufatureira brasileira. De qualquer maneira, o próprio fato de ter um déficit na indústria manufatureira com o resto do mundo é uma preocupação absolutamente válida. Quer dizer, esse déficit de 34 bilhões que houve em 2010, quer dizer, a economia brasileira também cresceu acima da média, mas o déficit é significativo e esse está no nosso radar. Quer dizer, tanto no radar, né, do Plano Brasil Maior, quanto no radar da política macroeconômica do governo. Quer dizer, nós temos que lidar bem com esse déficit. Nós temos uma economia moderna, temos os desafios que eu já me referi, que a gente dá um salto tecnológico na indústria brasileira, né, e significa um salto na produtividade, mas evidentemente que nós temos que correr atrás. Quer dizer, não podemos estar confortável pelo fato da gente ter superávit da balança de pagamentos, porque a gente tem um superávit na balança comercial de bens minerais e bens agrícolas muito elevado. Agora, vamos imaginar, doutor Mauro, que assim, inovação tecnológica que pode trazer um aumento de produtividade, significa também uma maturação de tempo. E a crise mundial pode não resolver imediatamente. Ou seja, uma coisa precisa de tempo de maturação e a outra parece que os sinais continuam sombrios internacionalmente. Nesse sentido, nós podemos entrar numa situação, uma saia justa danada, né, para a indústria brasileira. Na verdade, Beto, a gente sempre tem que transformar, vamos dizer, o limão na limonada. Quer dizer,
Eu acho que a gente está vivendo, fazer um paralelo rápido com a Grande Depressão de 1929. O Brasil estava num processo inicial de industrialização bastante forte na década de 1920, né? Essa década foi muito importante para a economia brasileira, para a industrialização. E chegamos na Grande Depressão, o Brasil vai junto com os Estados Unidos para a depressão, né? Esse era o quadro. Quer dizer, a política do governo na época foi uma política industrial ativa e conseguimos sair, né, dessa crise, claro, no final dos anos 30, numa situação muito melhor do que a gente entrou. A Era Vargas foi uma arrancada. Uma arrancada, e daí está a nossa oportunidade. Quer dizer, hoje eu acho que nós estamos numa posição privilegiada em termos de inserção mundial, temos uma balança de pagamentos equilibrada, um superávit na balança comercial brasileira, não temos nenhum no balanço pago nós temos um déficit alto em transações correntes, de mais de 50 bilhões de dólares. Mas temos uma atração de investimento direto, estrangeiro direto, muito elevado pela atratividade do país. Sim. Então, nós temos reservas internacionais muito grandes, quer dizer, a gente esquece um pouco do o que éramos nós nas crises passadas, agora, recente, na década de 90, a crise na Rússia e da Ásia, no final dos anos 90, né? Claro. Aquela crise ela bateu o Brasil profundamente. Hoje nós estamos passando por uma crise muito mais profunda, porque ela não é localizada, é uma crise generalizada dos países centrais, e estamos muito bem estabelecidos. Quer dizer, então esta é uma grande oportunidade para a gente dar um salto no requisito de inovação. Quer dizer, dar um exemplo para você, tem vários ativos tecnológicos disponíveis no mundo. Eu não sei se você tem, vocês sabem dessa história, quer dizer, o que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. O Assis Chateaubriand, ele percebeu que as obras de artes, né, muito cobiçadas no mundo inteiro, mas com a guerra estavam muito depreciadas, e saiu pelo mundo comprando a obra de arte e montou um museu do quilate da qualidade do MASP. Hoje nós temos vários ativos tecnológicos no mundo muito depreciados por causa da crise dos países centrais. Essa também é uma oportunidade. Esse salto tecnológico também passa por uma presença ativa das empresas brasileiras, que estão muito saudáveis financeiramente, das empresas ter uma presença em busca dos ativos que gerem complementaridade para suas capacidades tecnológicas já estabelecidas. Então, eu acredito que sim transformar o limão numa limonada. Essa é uma grande oportunidade, é uma janela de oportunidade, porque estamos muito bem economicamente. Mas o senhor falou na questão da inovação, né? O que nos preocupa aqui no Brasil, quer dizer, de um modo geral, para os analistas, economistas de um modo geral, é a questão do investimento que o Brasil faz na área de pesquisa, ciência e tecnologia. Sim. Nós estamos um pouquinho acima de 1% do PIB, quer dizer, que é muito pouco, tem países investindo 3% do PIB, até mais de 3,5% do PIB. Quer dizer, o Brasil que quer dar essa largada, essa arrancada, de aproveitar esse período para ganhar um pouco de espaço, né, na sua industrialização, como é que ele vai enfrentar isso com um investimento tão baixo? Elival, essa é uma questão que eu considero chave. Quer dizer, nós somos hoje, tecnologicamente, uma economia que eu chamaria de uma posição intermediária. Nós estamos melhor do que os nossos vizinhos, do que o México, a Argentina. Quer dizer, o Brasil, tecnologicamente falando, é a economia mais avançada da América Latina, mas não vamos deitar nesses louros. Quer dizer, então, esse 1,2% do PIB que nós investimos em pesquisa e desenvolvimento, é mais o que a gente investe em ciência e tecnologia, que é em torno de 2%, quer dizer, é um percentual aí em ciência e tecnologia bastante razoável. Quer dizer, nós estamos aproximando hoje de 4% de investimento em ciência e tecnologia. A se juntar pesquisa, ciência e tecnologia. Exato, aí entra o setor privado também. Que é incomparável com os países da América Latina, né? Pegando aí os maiores países, Colômbia, México e Argentina. Então, quer dizer, nós temos uma posição que eu consideraria intermediária. Se você comparar a gente com a Coreia, estamos apanhando feio. Quer dizer, a Coreia hoje investe 3,5% do seu produto interno bruto em pesquisa e desenvolvimento, enquanto nós investimos 1,2% em P&D. Então,
pegando um país hoje, né, de referência que está, né, batendo em competitividade aí os grandes países da Europa e os Estados Unidos, em diversos setores. Quer dizer, então, esse é um bom exemplo para ser seguido. Então, esse é um desafio. A meta do Plano Brasil Maior é a gente chegar em 2014, que é no último ano da presidenta Dilma, chegar em 1,8% do produto interno bruto. Quer dizer, e hoje a composição desse percentual de 1,2% é em torno de 0,56% para o setor privado e 0,6263% do setor público. Essas estimativas não são exatamente precisas. O nosso grande, o que nós almejamos é levar esse percentual do setor privado de 0,56% para 0,9% e o setor público de 0,62%, 0,63% para 0,9% também. Ou seja, totalizando 1,8% do produto interno bruto. Se a gente conseguir atingir essa meta, a nossa posição relativa vai melhorar muito em termos da matriz tecnológica mundial. Esse é o objetivo do Plano Brasil Maior. Nós temos aqui alguns dados da própria ABDI que no ano 2000 indicavam que os produtos industrializados representavam 81,3% da pauta das exportações do Brasil. Já em 2011, dados da própria ABDI, essa participação chegou somente a 57,8%. Esse resultado deve somente à alta dos preços das commodities, puxados pelo consumo chinês, ou de fato significa também um encolhimento da indústria. Vale lembrar, por exemplo, que nós tivemos alguns setores que simplesmente fecharam. Eu cito o caso das sandálias azaleias. Fecharam aqui e abriram lá na China, se eu não estou enganado. O que está acontecendo com essa evolução, essa mudança? Esse dado ele é preocupante. Tem um componente que é a melhoria dos preços das commodities minerais e agrícolas, isso é um ponto, mas não explica toda a história. A segunda parte da história é que, de fato, quer dizer, primeiro, a grande pujança do mercado interno, ela competiu, em parte, com as nossas exportações de manufaturados, quer dizer, o mercado interno brasileiro, com a redução muito rápida da pobreza, quer dizer, hoje, né, nós sabemos, quer dizer, um dado aí, né, do resultado de uma política continuada do Bolsa Família, nós tiramos da miséria 40 milhões de pessoas. 40 milhões é quase um quarto da população brasileira. Isso é um fenômeno. É uma Argentina. É uma Argentina. A Argentina é isso, é uma Argentina. Então, esse lado também, quer dizer, o consumo interno nosso, ele aumentou muito rapidamente pela política de redução da pobreza e redução da desigualdade. De outro lado, a indústria ela não acompanhou a fronteira tecnológica mundial, a indústria brasileira. E, nesse sentido, relativamente, ela teve algumas perdas de mercados em bens manufaturados no mundo, em alguns segmentos, né, como o segmento de bens de capital, que era a gente tinha exportações significativas de bens de capital, por exemplo, para a América Latina, claro. Por exemplo, na área de máquinas e equipamentos agrícolas. Até de telefonia. De telefonia. Antes da privatização. Isso, quer dizer, então a gente tinha importações importantes de bens de grande conteúdo tecnológico, e a gente perdeu, inclusive, para a China, em alguns mercados da América Latina. Então, esse dado ele é preocupante e, mais uma vez, justifica a existência do Plano Brasil Maior. A política industrial, ela objetiva exatamente, ela tem um radar de captar esses gargalos, como o próprio título do programa de hoje, né, fala. Quer dizer, é um radar de captar essas dificuldades e propor medidas, ações concretas para reversão né, do que poderia ser uma tendência. Quer dizer, não é uma tendência ainda, mas se nós não tomarmos cuidado, isso pode resultar numa tendência à desindustrialização. Aí sim, quer dizer, estamos longe disso, mas o sinal amarelo está acendendo. Mas, professor, reforçando um pouco esses dados apresentados aqui,
Em 2007, o setor industrial brasileiro apresentou um superávit na balança comercial de 18,8 bilhões de dólares. Em apenas 4 anos, esse resultado se transformou de um superávit em um déficit de quase 50 bilhões. Quer dizer, essa reversão brusca não é perigosa no ponto de vista de administração de uma empresa? Ela é preocupante, quer dizer, aí é pensando macroeconomicamente o país e pensando a nossa competitividade industrial. Esse é um dado relevante. Temos condições de reverter, porque nós temos uma situação macroeconômica invejável no mundo hoje, né, caminhando para uma redução do peso da dívida líquida sobre o PIB para 30%, quer dizer, a nossa previsão é que em 2014 o Brasil vai chegar a 30% da dívida líquida. Quer dizer, tem países na Europa, esses países, né, a Itália tem 120% da dívida líquida sobre o PIB, quer dizer, Espanha, né, países que muitas vezes nós já até citamos como exemplo da industrialização. Então temos margem, né, perfeita margem de manobra na política econômica para reverter esse processo, mas esse processo ele é real e preocupante, não podemos escamoteá-lo. Quer dizer, a melhor coisa é enfrentar o problema, porque nós temos, vamos dizer, de onde tirar. Né? Se fosse uma economia com dificuldades estruturais como a Argentina, aí é uma situação já muito mais delicada, porque você tem desequilíbrios macroeconômicos graves, como inflação, problemas fiscais, acesso ao mercado internacional de capitais. Então, a situação ficaria bem mais complexa. A perda de competitividade e a política cambial brasileira. No próximo bloco, aguarde.